Aqui. Boa noite. Boa noite, Sandro. Boa noite, turma. Boa noite. Hoje é o nosso... Hoje é o nosso primeiro encontro aqui do Rio Zen. Esse grupo que está se formando agora, né? A fim da gente poder praticar juntos compaixão, meditação, espiritualidade socialmente engajadas. E hoje a gente está recebendo aqui a presença do nosso querido orientador Jorge Corromelo. Boa noite, sensei. Boa noite, Sandro. Boa noite a todos e todas. É uma alegria estar com vocês. E, bom, estamos a serviço. Eu espero poder colaborar. Maravilha. A gente está com um grupo de quase 40 pessoas assim que se interessaram de participar, e algumas estão chegando assim, né? E algumas também disseram que não poderiam vir hoje, mas viriam, né? Nos encontros seguintes. Até por isso eu estou procurando gravar, né? O encontro hoje, assim. E sensei, eu fico muito à vontade de passar a palavra para você, assim, a fim de repente, introduzir, né, as pessoas ao que a gente está buscando aqui, e também falar um pouquinho sobre os MC Makers, né, sobre esse livro específico, né, que você traduziu junto com o vídeo, né? E aí talvez fosse interessante começar por aí, de repente, né? E falar um pouquinho dessas questões do que seria essa espiritualidade socialmente engajada e tudo mais, né? E eu vou pedir só para quem... acho que não. Pronto, consegui aqui. Pronto, quem for chegando eu vou mutando aí para ficar ok o som. Então, Corro, gratidão pela presença. Essa diferença de fuso de 4 horas realmente é desafiante, assim, né? Mas fico feliz de estar aqui começando esse grupo com a sua presença aqui. Gratidão mais uma vez. Obrigado, Sandro. Então, mais uma vez, boa noite, pessoal chegando aí, algumas pessoas conhecidas. Já tenho a alegria de conviver com Amanda, Yuri e o próprio Sandro, claro. Bom, em primeiro lugar, um reconhecimento à tua iniciativa de promover esse grupo, porque dentro das nossas limitações, muitas vezes, eu diria que talvez na maioria das vezes, nós não conseguimos fazer tudo que nós gostaríamos, né? Então, para começar, talvez fosse interessante qualificar da onde vem essa visão, essa iniciativa e como que eu estou inserido nela para dar conta, assim, das nossas motivações, né? O Zen Peacemakers é uma iniciativa que surgiu por conta de um professor formal do Zen, Bernard Glassman, um americano que era monástico, né? Por muitos anos foi aluno direto e sucessor direto do Maizumi Roshi, um grande professor do Zen, que foi um dos responsáveis por trazer a prática formal para os Estados Unidos, e especialmente para o Los Angeles Zen Center. E, em brevíssimo resumo, assim, o Bernie, que a gente chama ele de Bernie, né? O nome dele no Dharma, o nome tradicional dele era Tetsugen, e ele foi reconhecido como um professor realizado, assim, um
professor de uma mente experiente, né, Roshi, ele, então, como todos nós humanos, viveu muitas crises na vida. E uma dessas crises foi justamente de como manifestar o máximo do potencial dele na prática em uma estrutura institucional que não era exatamente assim como ele imaginava que poderia ser. E qualquer comentário à parte, o importante é que o Bernie, num determinado momento, decidiu, então, criar uma iniciativa em Nova York, numa região de grande, como se diz, suscetibilidade, de risco social, né, em Yonkers. E ele faz, então, um movimento de se aproximar de pessoas que eram, e até hoje são, invisíveis ou invisibilizadas na sociedade, né? Especificamente moradores de rua, pessoas prostituídas com adicção a drogas, desempregados, enfim. Isso, então, toma forma numa iniciativa social de, em primeiro lugar, oferecer dignidade para essas pessoas através de um serviço à comunidade. E isso se desenvolve, acaba se tornando uma iniciativa extremamente bem-sucedida na forma de uma confeitaria, Greystone, que existe até hoje, mas produz muitos frutos na forma de uma percepção, e isso é muito importante dizer nesse ponto do nosso início aqui, uma percepção que é fundamental que nós estejamos presentes de uma forma lúcida na sociedade onde nós vivemos. E muitas pessoas, quando se aproximam das práticas meditativas, especialmente no Zen, imaginam que estão tomando refúgio assim numa ilha de serenidade, de paz eterna. Quando quem realmente pratica percebe que não tem nada a ver, assim, né? No momento que se faz uma prática sincera de uma espiritualidade real e consciente, o Bernie dizia isso, nós mergulhamos na realidade tal como ela é. E esse é o grande diferencial. Não é que nós fujamos para um mundo ideal. Nós mergulhamos no mundo real. É diferente, né? Fugir para um ideal é uma coisa, viver no mundo real é outra. E a iniciativa, então, que foi criada, na ocasião, a esposa do Bernie também era monja, eles criam junto, então, uma iniciativa que mais adiante vai tomar esse nome, então, né? Os Construtores da Paz, baseados no Zen, Zen Peacemakers. O tempo passa, em 2000, então, o Bernie entende que ele já não pode mais, por uma questão ética, continuar vivendo como um monge, né? Por não estar fazendo assim, não estar cumprindo as suas, entre aspas, obrigações como monástico, né? Então ele faz algo muito raro, que é deixar de ser monge, né? Ele abandona o manto, pouco antes do falecimento do seu professor. Isso gerou uma crise, mas com o tempo foi superada, e a iniciativa dos Zen Peacemakers, então, ela frutifica. Algum tempo depois, então, nesse tempo já existiam algumas iniciativas muito ousadas, eu diria assim, do ponto de vista da prática, como retiros não convencionais nas ruas de grandes cidades, nos campos de concentração em Auschwitz-Birkenau, na Polônia. E então a esposa dele, falece tragicamente de um câncer fulminante. Isso foi um baque emocional muito grande para o Bernie e, claro, como todo ser humano, ele passou por um processo de muita dor. Mas também, nas próprias palavras dele, essa dor trouxe um ensinamento de como conectar com o sofrimento de outras pessoas que também vivem essas perdas, né? Enfim, o fato é que, dentre muitas outras coisas, o Bernie escreve esse livro, Instruções ao Cozinheiro, baseado muito, se não totalmente, num clássico da literatura Zen, que se chama, não por acaso, Instruções ao Cozinheiro, do fundador da ordem Soto Zen, que é o mestre Eihei Dogen. O Tenzo Kyokun, esse é o título original desse livro, ele é um dos grandes clássicos assim da literatura do Zen, e ele fala, o mestre Dogen no caso fala,
ele dá instruções ao cozinheiro, que é o segundo cargo na hierarquia de um mosteiro, de como preparar uma refeição. E a um leitor menos avisado, isso pode parecer algo muito pueril, né? O que um mestre realizado no Zen pode encontrar de interesse em dar instruções ao cozinheiro. Mas, obviamente, como todo ser de grande realização, o mestre Dogen fala por metáforas. E sem ficar nessa visão tradicional, quem tiver interesse até eu recomendo, com uma leitura aprofundada do Zen, porque é muito profundo do ponto de vista filosófico. Vamos então para essa realidade do Instruções ao Cozinheiro relido, reescrito por Bernie Glassman. O Bernie fala então, depois eu creio que o Sandro vai explorar isso com cuidado e em profundidade, de como nós podemos transformar, em um brevíssimo resumo, como nós podemos transformar a nossa vida num banquete supremo, né? Na refeição suprema que nós oferecemos ao mundo, à sociedade. E fazendo um paralelo muito hábil entre a escrita tradicional, o Bernie vai tecendo metáforas muito atualizadas, muito contemporâneas, de como usar todos os ingredientes que nós recebemos da vida para preparar uma refeição suprema. É uma obra de arte na qual nós somos os cozinheiros, os ingredientes e o próprio banquete. Isso, no meu entender, eu fui muito tocado quando eu li esse livro pela primeira vez, logo após ter conhecido o Bernie, me pareceu extremamente oportuno para os nossos tempos atuais, extremamente oportuno. Talvez por minha sensibilidade a essa realidade de ter apegos e aversões, disso eu gosto, daquilo eu não gosto, então eu quero comer paçoquinha. Eu adoro paçoquinha, pão de queijo. Bom, mas a vida não me dá só pão de queijo e paçoquinha. Então, eventualmente, como hoje aconteceu, eu tenho que lidar que no feijão tinha coentro. Eu não sei se vocês já conviveram com essa realidade, isso é terrível para quem não gosta de coentro como eu. E assim o Bernie vai tecendo uma história muito feliz de relação com a realidade e nos convidando a olhar para processos muito cotidianos, como, por exemplo, conviver com aqueles ingredientes da minha vida que eu não aprecio muito, mas que podem ser úteis na preparação de uma refeição para alguém que os aprecia. E como transformar, como muitos sabem, aquilo que às vezes, num primeiro momento, parece um veneno, em um medicamento, usando na proporção certa e na combinação adequada com os demais ingredientes que aquele dia especificamente nos oferece na nossa vida. E por aí ele vai falando de outros aspectos. Por exemplo, para mim foi muito agradável ver a metáfora que ele usa a respeito de uma prática meditativa que eu aprecio imensamente, que é lavar louça. Eu gosto muito de lavar louça, realmente é uma coisa que me organiza, eu gosto, aprecio de dar atenção aos detalhes e de ver como é bonito ver a cozinha limpa com as louças no seu lugar. O mestre Dogen dizia que, em verdade, é muito fácil ter uma vida com contentamento. Basta que nós guardemos aquilo que é de cima em cima no armário e o que é de baixo embaixo no armário. E o mestre Dogen ele escreve assim. O Bernie retoma isso falando em termos mais contemporâneos, dizendo que, embora nós saibamos que a louça vai ser suja de novo, nós devemos lavá-la com toda atenção e com grande contentamento e com grande dedicação. E assim nós vamos. Então, da minha parte, eu também sou monástico ordenado na tradição do Zen, do Soto Zen japonês. Tenho uma professora no Brasil, a Monja Koen, tenho o meu professor responsável nesse momento é aqui da Holanda, o Tenkei Hiroshi, e o meu professor de linhagem no Japão é o Kuroda Roshi, que é irmão do Maizumi Hiroshi, que foi professor do Bernie. E no Zen nós temos essa relação muito forte com a linhagem, é uma família. A cerimônia em que nós tomamos os votos, a gente recebe um papel que representa a nossa linhagem de sangue, o Ketimiako. É um papel onde existe um desenho gráfico que representa essa linhagem de sangue que vem desde antes do Buda histórico
e que nos dá conta de professor ou professora a professor a professora. Já há quase 90 gerações eu sei quem foi o professor de quem, até chegar em mim. E da mesma forma, então, na linhagem dos Empty Makers, após eu começar a minha prática, eu decidi me aprofundar e tive, então, o mérito, a alegria de ser acolhido por professores, especialmente pela minha professora, de quem recebi a transmissão, a Bárbara Wegmiller, que mora aqui em Bern, na Suíça, e que me concedeu, então, a transmissão, que eu sou o sucessor dela. E, nesse sentido, é uma grande alegria poder estar a serviço, cumprindo, em termos de gratidão, assim, a voluntária obrigação que eu assumi de acessar mais pessoas. Isso que me faz tão bem, que é ter uma prática espiritual baseada numa tradição ancestral, que tem mais de bem, 2.600 anos, na verdade, né? Mas na minha linhagem especificamente são 13 séculos já, mas que também tem professores contemporâneos que a estão relendo e acessando para pessoas que talvez não queiram ter a relação tão próxima como eu aprecio com a cultura tradicional, no caso da minha linhagem no Japão. Nesse momento é o que me ocorre, Sandro, e fico aberto para alguma colaboração que tu achares. Uma última colocação, então, quem me conhece sabe, quem ainda não conviveu comigo é bom saber. Eu acredito com muita convicção que assuntos sérios podem ser tratados com bom humor. E o próprio Buda histórico dizia que um dos grandes sinais de uma prática espiritual consistente é o contentamento que dali surge. E num momento da história onde existem tantos apelos à rispidez, hoje eu diria uma cultura até de barbárie, né, de discriminação, de violência estrutural, de desigualdade social nas suas mais diversas manifestações, eu acredito que é muito oportuno nós cultivarmos a ternura no trato com as outras pessoas, e não só com as outras pessoas, mas com todos os seres. Nesse sentido, a gratidão deveria ser a base da nossa prática cotidiana, e como fruto natural surge a generosidade como essa que vocês estão demonstrando, dedicar um tempo das suas vidas a estudar em conjunto, em comunidade, uma obra que eu acredito que merece a nossa atenção e que pode inspirar a nossa prática no cotidiano de uma forma muito contextualizada e muito contemporânea. Então é isso. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e atenção, e fico ao dispor para que eu puder servir. Maravilha. Como esse é o nosso primeiro encontro e a gente meio que está se conhecendo, eu posso dizer que pela cara que eu tô vendo assim, aqui, Corro, tem gente de todas as qualidades, assim, né? Tem tanto pessoas que talvez nunca tenham tido um contato direto com o budismo e com a meditação propriamente ditas, tem gente de várias partes do Brasil, né? Então, eu acho que eu vou deixar aberto, assim, né, para quem quiser aproveitar a presença do sensei, né, do nosso professor aqui. Se quiser perguntar alguma coisa, aproveitar que talvez alguns de vocês nunca tenham estado assim com monges, hein, alguma coisa assim. Então, por favor, quem quiser, fique à vontade para perguntar alguma coisa. Aí só se desmuta, né, e faz a pergunta. Eu queria fazer uma pergunta. Diga lá, doutor Arthur. Antes de tudo, meu nome é Arthur, eu tenho 40 anos, sou de Recife. Estou aqui a convite de Sandro, que eu conheço da escola da época da minha infância, e eu moro nos Estados Unidos hoje. E sempre tive curiosidade a respeito do budismo, e o conhecimento que eu tenho é basicamente conhecimento de que
uma pessoa leiga teria, assim, da cultura popular, sabe? De buscar vídeo no YouTube, de saber quem é o Dalai Lama, etc. É uma coisa assim bem... Não é profunda, não é profundo o meu conhecimento sobre o budismo, e eu queria saber se, para poder participar dessa discussão, eu ia ter que me aprofundar mais, se através do livro eu vou estar aprendendo mais sobre o budismo, e eu imagino que, pelo convite, qualquer pessoa de qualquer tipo de background pode estar entrando, né, e participar do grupo, mas eu queria saber quais são as expectativas, assim, de pessoas como eu, que para estar participando eu quero estar mais ouvindo, mas o que é que se espera de uma pessoa que não sabe nada, ou praticamente nada de budismo, mas que tem vontade de aprender e é curioso? Sensei? Eu achei que a pergunta era para o coordenador do grupo. Arthur, em primeiro lugar, eu acho que a primeira coisa que se espera é uma postura de humildade como a tua. Acho louvabilíssimo uma pessoa que se apresenta com a tua atitude. E é importante dizer assim que na prática tradicional, especificamente do Zen, que é onde eu pratico, né, grandes professores já louvaram uma atitude assim. Um dos maiores professores da história, Suzuki Hiroshi, ele vai dizer na sua obra que uma das grandes características de um praticante é essa mente de principiante, né, que em japonês vai dizer Shoshin. E ele diz: existem muitas possibilidades na mente do principiante, mas não tantas na mente daquele que se considera especialista ou conhecedor. Isso não é uma figura de linguagem, não. O ideal é que nós nos mantivéssemos nessa postura de principiantes ao longo de toda a nossa vida, né? De um encantamento possível com as coisas como elas são. Como eu entendo e pelo que eu recebi da proposta do Sandro, esse é um grupo de seres humanos que querem ser felizes e querem partilhar essa felicidade com a sociedade e com todos os seres. A ferramenta utilizada ela está ligada a uma tradição específica e especificamente a um grupo dessa tradição. O budismo Zen, e dentro do budismo Zen uma ordem leiga, no caso, que é os Zen Peacemakers. Então, da minha parte, assim, não há nenhum pré-requisito, exceto as condições básicas de respeito à diversidade e de consideração justamente pelas diferentes visões e pelas diferentes formas de buscar a felicidade. No sentido de nos basear na tradição, o próprio Buda histórico ele vai dizer que todo o ensinamento dele é sobre o sofrimento, as suas causas e as formas de superá-lo. E ponto, é isso. As escolas que vão surgir são instituições criadas por nós, seres humanos. Mas o ensinamento do Buda histórico não é diferente, em essência, do ensinamento de qualquer grande mestre, de qualquer tradição espiritual séria e como se diz, consolidada, né? Consolidada no sentido de ter uma base filosófica que vai além dos conceitos. Então, não há, no meu entendimento, não há nenhum pré-requisito. Eventualmente pode surgir interesse em um ou outro aspecto da prática e aí a nossa função, especialmente a minha, que como ordenado sou treinado para estar a serviço da comunidade, né? Esse é o diferencial dos monásticos. Não é de modo algum uma condição hierárquica, pelo contrário, ainda ontem, eu estava anteontem, estava numa reunião com a Koen Hiroshi, com a monja Koen, e ela dizia que em muitas sanghas existe essa ilusão, muitas vezes nutrida pelos próprios leigos, que os monásticos e monásticas de alguma forma estão acima hierarquicamente dos leigos. Isso é absolutamente improcedente. O valor da prática não está de modo algum ligado à condição institucional da pessoa. Pelo contrário, eu acredito que nós que tomamos os votos, nós reconhecemos a nossa necessidade de mais disciplina e por isso então nos dedicamos a uma prática mais talvez consistente ou regular. Mas que isso não signifique qualquer
estratificação hierárquica. Não, nunca deveremos nos deixar iludir por isso. Então é isso, da minha parte é isso. Se o Sandro quiser, como sumo coordenador do grupo, se pronunciar, aí eu acho bom. Sumo coordenador do grupo é engraçado, viu? Bem, a ideia desse grupo, ela foi muito nesse sentido de possibilitar que qualquer pessoa pudesse participar, independente de ser experiente, ser iniciante, ser um mero curioso, ser uma pessoa que está a fim de entrar em contato com esses temas que a gente está trazendo, né? Da meditação, da compaixão, da espiritualidade socialmente engajada, né? Então, nesse sentido, eu nutro uma profunda admiração assim pelos MC Makers, justamente por conta dessa perspectiva inclusiva, né? Então, eu fiquei muito feliz, por exemplo, em saber que dentro da ordem propriamente dita, né, dentro da esfera mais, digamos assim, religiosa, mais formal, assim, existe pessoas que são senseis e que nem propriamente budistas o são, assim, né? Existem senseis que são cristãos, que são judeus, que são de outras tradições religiosas, né? Então, mostrando esse caráter realmente não sectário, né? Porque se assim não o fosse, não teria esse tipo de reconhecimento, né? Por pessoas de outras tradições, né? Então, isso, para mim, é fantástico. Isso é fantástico. E eu acredito que, principalmente nessa visão do Bernie Glassman, é totalmente possível a gente... É muito acessível, né? Eu acredito que ele é muito acessível. Ele coloca as coisas de uma maneira muito acessível. E as coisas que me inspiraram muito para aprofundar nesse caminho junto com vocês são os exemplos de vida que ele deu, assim, né? O Bernie Glassman, ele fez um voto de... Não só um voto, né? Ele dedicou a vida a estar junto de quem eram as pessoas mais rechaçadas assim na sociedade, os moradores de rua, fazendo atividades que faziam sentido para o mundo delas, né? Então, como a padaria, Greystone, como uma série de ações, né? Albergues para portadores de HIV, enfim, tantas coisas, né? Então, eu acho que de certa forma é maravilhoso assim, né? E para mim eu fico muito feliz de estar com alguns amigos de infância aqui, né? Porque aqui tem pessoas que eu nunca vi e ao mesmo tempo tem amigos de infância assim que me viram com 10, 11 anos de idade, assim, né? Tem o Arthur, que é um desses casos aqui, tem o doutor Daniel Rolim, que está ali, né? Que é praticamente meu primo, né? Porque é Sandro Sérgio Rolim Câmara, né? Meu nome. Mas é uma coincidência que a nossa amizade acabou fazendo esse parentesco ser mais real do que os nossos nomes poderiam sugerir, né? Então fico muito feliz que Daniel está aqui também. E fico muito feliz de iniciar essa jornada com vocês aqui, né? Pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer também em outros grupos, em outros contextos, né? Em cursos de dor da morte, cursos de capelania, né? Pessoas que estão interessadas em ajudar o próximo, né? Ajudar a si mesmos e ajudar ao próximo, né? E assim, Corro, tem uma pergunta aqui. Carla Xavier. Eu gostaria de perguntar qual o caminho para se tornar uma monja zen. Sinto que já tem pulsado algum
tempo essa inclinação, não consigo ligar a câmera e áudio, é por isso que ela não, não faz aqui. Tá. Muito bem, então posso abordar essa questão, mas eu me permito apenas, antes de responder a Carla, uma explicação sobre a questão do texto. Esse texto nós traduzimos direto da versão em inglês, com a autorização do Bernie, e nós ainda não temos autorização para publicar em português. Já está sendo negociada com a Eve Marco, que é a viúva do Bernie, no caso, a segunda esposa dele, mas a gente fez um acerto, eu coloquei por sendo isso, de passar para vocês um resumo ou algo assim, os pontos principais de cada capítulo, de cada tema, e a gente está diligenciando para, assim que possível, ter essa tradução em português. Naturalmente, ainda vai precisar de uma revisão. Ponto. Com relação à pergunta da Carla, até onde eu conheço, na escola que eu pratico, né, o caminho para uma ordenação ou para assumir os votos definitivos, ele é gradual. A gente poderia comparar assim a ordem franciscana na escola cristã. A pessoa começa a praticar e ela vê sentido nisso e então ela se vincula a um professor. E em se vinculando com esse professor ou professora, chega um momento que a pessoa diz, não, essa ética me convém, eu estou satisfeito com isso como uma referência para a minha vida. Então ela recebe os preceitos, a gente diz tradicionalmente, né, os 10 preceitos com um leigo, uma leiga. E aí simbolicamente faz uma peça de vestimento que simboliza o manto monástico, mas em tamanho pequeno, o rakusu, eu não tenho o meu aqui agora. E numa cerimônia ela recebe os 10 preceitos, as 10 referências éticas que quem pratica o budismo segue. E toma os 3 refúgios, né? Na natureza Buda, que todos os seres têm, no Dharma, que é a verdade que não tem limites de expressão, existem ilimitadas formas de expressar, e na Sangha, na comunidade de praticantes que idealmente envolve todos os seres sencientes. Existe uma cerimônia para isso, que a pessoa então recebe da sua professora, do seu professor, esse rakusu, essa peça que vai usar quando for fazer a prática, com um nome, onde o professor ou a professora identifica potenciais e desafios naquela pessoa. Então, o meu nome, por exemplo, Korro, eu recebi do meu primeiro professor no Zen, Moriyama Roshi, e a monja Koen decidiu manter esse primeiro nome quando eu recebi a ordenação monástica. Esse nome, os ideogramas em japonês, significam o Dharma, Ho, é vasto, ilimitado na sua expressão. É como um oceano que não tem margens. A verdade é como um oceano que não tem margens. E a verdade se expressa além dos limites de qualquer conceito humano. De alguma forma, Moriyama Roshi identificou que esse era um potencial que eu teria e é um desafio que eu tenho. Então é bonito, eu acho muito bonito que o professor ou a professora conhece o nosso coração melhor do que nós mesmos. E aí nós passamos a fazer parte de uma família que está ligada, por alguma via, diretamente lá ao Siddhartha Gautama, que passou a ser chamado então de Shakyamuni Buda, que é o fundador de todas as escolas. Buda não fundou nenhuma escola de budismo, ele não pertencia a nenhuma linhagem. Mas o budismo, quando chega em cada país, ele não se sobrepõe à cultura, antes ele se mescla com aquela cultura e se torna então parte da mesma cultura. Nós vamos ter no Japão um budismo de uma estética muito clean, com elementos de alguma forma inspirados pelo shintoísmo. Nós vamos ter no Tibete um budismo com muito mais símbolos ligados à tradição original do Tibete. Nós vamos ter na China o budismo Chan, nós vamos ter no Vietnã também uma variação do budismo Chan. E hoje a gente está construindo no Ocidente um budismo contemporâneo. Não sabemos o que vai surgir. Então, o caminho monástico em suma, um caminho de serviço. A única diferença de alguém que se torna monástico ou monástica é que depois de ter recebido os preceitos como uma pessoa leiga, decide, eu já tenho o suficiente. Aliás, tenho mais do que eu preciso. Então, eu quero compartilhar. Então, eu vou tornar isso que deu sentido para a minha vida a minha prioridade fundamental. E aí a gente passa a fazer realmente, ou minimamente, uma existência
orientada por essa ética de servir, né? De qualificar-se para o serviço. E quando necessário, então, a gente fica acordado até de madrugada para participar num grupo de estudo do Instruções ao Cozinheiro, não porque seja uma obrigação, mas porque é uma grande alegria realmente ver que há pessoas interessadas nisso, que me traz tanto contentamento e que me ajuda naqueles desafios que fazem parte de qualquer existência humana, né? Me ajuda a ver um sentido, né? E entender que a felicidade está além daqueles momentos tristes ou alegres que eu me considero o bam ou a pior das criaturas, e que no meio disso tudo existe algo que está além, né? E que normalmente eu vou vivenciar com mais autenticidade ou com mais lucidez no silêncio, né? Na prática fundamental da escola que eu pratico. Então, basicamente é isso, é um caminho progressivo que a pessoa vai identificando a sua descoberta de sentido, né? de um sentido mais amplo, mais profundo, e com o auxílio de professores e professoras, isso é muito importante. Na nossa escola não existe caminhada autônoma, nós confiamos nos ancestrais, nessas gerações todas que antecederam, e fazemos a prática conforme recomendado, né? É também uma opção de humildade e de entrega. E assim vamos. Maravilha. E quem mais? Belíssimo, gratidão aqui a Pratines. Boa noite. Eu gostaria, com licença, de perguntar. Juliuque. Então, eu estou achando tão lindo. Eu estou faz tempão me cobrando assim, começar a conseguir me silenciar. E dia 14, agora, né, 2 dias atrás, eu me coloquei uma intenção de começar a meditar meia hora todo dia, esse mês. E aí me surge esse convite no WhatsApp e eu estou imensamente grata, muito obrigada. É muito bonito escutando. Eu cheguei um pouquinho atrasado, que eu não estava achando o link de acesso. E eu gostaria de perguntar se tem algum grupo, né, que essa última fala do sensei, né, não caminhar autonomamente. Eu sinto justamente a necessidade de seguir com um grupo, né, meditando diariamente, se tem algum grupo, semanalmente. Gostaria de saber se tem. Eu tinha perguntado para a Carol Sena, ela ficou de ver para mim. E logo depois eu me coloquei essa intenção, não, vou fazer sozinha mesmo até aparecer a possibilidade de conseguir me engajar num grupo mesmo. E que torna as coisas muito mais significativas. Então, gostaria de saber isso, se tem algum grupo que eu poderia seguir, porque as palavras estão assim, gratidão, muito bonito. Eu respondo pela minha parte, Julie e Yuki. E o Sandro também pode contribuir. Esse é um lado muito auspicioso da pandemia, né? Hoje a gente pode participar com sanghas do mundo inteiro, literalmente. E da nossa parte aqui hoje, por exemplo, a gente teve a nossa prática de Zazen, né? Com uma cerimônia memorial para uma amiga querida de São Paulo que faleceu num acidente, a Marina Harcourt, uma ciclista, uma cicloativista, né? Então a gente faz prática da segunda-feira. Mas existem muitos grupos, o Sandro pode passar os contatos do SEB, a própria Monja Coen tem grupos quase que diários que estão acessando a prática para as pessoas. E algo muito que eu considero muito auspicioso na prática budista é que não existe uma revelação, né? A prática budista ela é baseada na experiência de seres humanos. Na medida em que tu consegue contato com uma sangha com a qual tu tenhas afinidade, com o tempo as pessoas que orientam vão te habilitar, te acessar ferramentas para que tu possa também prestar um serviço e manter um grupo de prática no teu trabalho, no teu convívio, seja familiar, de amigos, né? Isso é algo maravilhoso, porque não existe forma mais efetiva de aprender do que compartilhando aquilo que a gente já aprendeu. É um ato muito compassivo quando nós fazemos isso. De resto, assim, eu comento contigo algo que o meu primeiro professor dizia, Moria Maroshi. Meia hora é muito, todos os dias, menos. É bom começar com 10 minutos, né? Talvez 2 vezes ao dia. É sério, é sério.
E, bom, quando faz retiro, aí lá a gente senta 40 minutos, né? Mas é muito sério. Agora é sério mesmo. O importante é a regularidade. Tá? Todos os dias, menos tempo é melhor do que 1 hora, 2 vezes por semana. Tanto no aspecto fisiológico do funcionamento do nosso sistema nervoso, nós passamos, assim, pode parecer poético isso, mas nós passamos, com a repetição da prática meditativa, o nosso sistema passa a se tornar mais centrado. Ou seja, basta dizer, a própria palavra nirvana, né, nibbana, os ventos não nos abatem mais. Não ventos, nibbana. Né? Então, nesse sentido, a terra pura, o paraíso, não é que não hajam mais contratempos, mas no Zen se diz, aconteça o que acontecer, as montanhas verdes permanecem firmes. Então, quando um ser humano se senta, é como um rei ou uma rainha no seu universo, na terra pura do seu coração. Então, não é que o mestre Dogen dizia, nós não praticamos para atingir um estado iluminado, porque nós já estamos no estado iluminado é que nós encontramos a prática espiritual verdadeira. E aí a prática, ela simplesmente atesta, ela simplesmente manifesta aquilo que já existe em nós. E se não existisse, nós não buscaríamos. Né? Porque a gente sabe, porque nós temos convicção que esse lugar de serenidade existe, é que nós nos refugiamos na prática. E cada um vai descobrir a sua prática. Né? Eu sempre digo assim, no Zendô, na prática meditativa, eu treino. Mas a prática mesmo é lavar louça, é conviver com aqueles colegas de trabalho que não são exatamente anjos. Eu também não sou, né? Então, às vezes, não funciona muito bem. Aí a gente volta para o Zendô e treina. Né? Ou para sua almofada, seja onde ela estiver. Então é isso, eu acho que grupos existem muitos, o Sandro pode te acessar muitas possibilidades. E é muito lindo também, no fundo, qualquer prática espiritual feita com o coração aberto nos leva para o mesmo lugar. Acho que vocês devem ter ouvido agora há pouco, agora moro numa casa comunitária aqui que está do lado de uma igreja. Nós meditamos no que era a antiga capela dessa igreja. Um dos companheiros que mora aqui com a gente é o diácono dessa paróquia. Qual é o problema? Nós nos encontramos no silêncio. Seja no silêncio de Jesus o Cristo, seja no silêncio de Shakyamuni Buda. Mas a proposta é a mesma. Construir uma sociedade, como o Sandro falou, que acolha, é a primeira sabedoria Buda. A gente vai ver depois, vocês vão ver em algum momento, eu acredito, 5 caminhos assim, para a gente desenvolver essa sabedoria que o Buda experienciou. A primeira é o acolhimento. Esse estado de acolher sem distinção. Inclusive as experiências que não são agradáveis. Por isso que a prática cotidiana é importante. Pronto, falei demais, eu adoro falar. Júlio, tu tá falando de onde? Não. Pode. A conexão tá bem ruim. Agora eu tô em Ourinho, São Paulo, mas eu moro no Rio Grande do Norte. Vila Flor. Maravilha. A ideia, Júlio, é que a gente... Esse grupo tem essa proposta também, né? De ser um espaço possível de introduzir a prática meditativa, né? Então, essa questão que o Corro colocou é muito certa mesmo, né? É muito melhor a gente cultivar um pouco todo dia do que partir para atos heróicos, né? O Lama Santen, né? Que é um outro professor meu e que eu acompanho há muito tempo, ele costuma dizer assim, evite atos heróicos. Então, assim, porque aí a gente facilmente também se cansa, né? E aí a gente deixa de usufruir algo que pode ser muito benéfico, assim, né? Mas nesse contexto de pandemia, realmente, hoje o que mais tem são grupos. Eu posso até postar lá o próprio site do SEB, né, cebb.org.br, tem inúmeros grupos de prática
Pelo SEB, eu oriento um grupo nas quintas pela manhã, assim, que a gente pratica meditação e estuda um outro livro chamado Relações e Redes, do Lama Santen, do Lama Padma Santen, né, que é também brasileiro, também gaúcho, né? Não, eu devo ter alguma coisa kármica assim com professores gaúchos, mas enfim. Mas existe uma quantidade enorme assim de, de grupos que estão nesse caminho aí também. Gratidão. E alguém mais? Aproveitando aqui, presença do Sensei. Não. Amanda Canhestro. Amanda Canhestro, de Minas Gerais, ela coloca assim: ao te ouvir agora, Corro, me lembrei de minha avó, que todos os dias sentava numa cadeirinha e rezava o terço, às vezes mais de um dia. Eu nunca entendi muito bem quando criança o porquê daquela repetição. Pouco antes dela falecer, tive a oportunidade de passar um tempo junto dela e comecei a entender que aquela era a forma dela meditar, só mudava mesmo o nome. Cadê a Amanda? Ah, tá aí. Tá aí. Ela está tímida, ela podia ter falado, mas não falou. Então. Não, é porque era só uma colocação mesmo, não era uma pergunta. Uhum. Mas vocês fiquem livres, viu, para fazer colocações e perguntas, viu? Daniel Rolim, por favor. Então, tudo bem? Tá escutando aí, Sandro? Sim, sim. Então, primeiramente, é um prazer estar fazendo parte desse grupo. Eu sei, perto de você, eu sou um pequeno gafanhoto na introdução do budismo, né? Então, perto do sensei, então, pelo amor de Deus, ainda sou, digamos, uma semente, né, que ainda pode crescer bastante nessa... Eu costumo dizer que eu não uso o budismo como religião, uso o budismo como filosofia, né? Mais do que como religião. É gritante o fato de que o budismo, pelo menos durante os grupos de budismo, como você mesmo referenciou, durante o processo da pandemia, cresceram de forma estratosférica, porque o budismo realmente tem essa característica que o sensei falou, realmente de abraçar todo mundo e de não ter preconceito religioso, de não ter exclusão, né? Esse é um conceito muito lindo do budismo, que é de sempre incluir, né? E acrescentar na vida de quem o participa, de quem o estuda. Eu já sigo, né, um grupo de budismo com Sensei Gensho e continuo estudando, não de forma tão frequente como o Sensei falou, né, de meditação diária. Isso para mim é muito difícil, é difícil eu ter tempo, mas enfim, você tem que ter a meditação como se fosse seu alimento, né? Se você se alimenta todo dia, segundo o Sensei Gensho, você tem que meditar todo dia. E achar tempo ou espaço para fazer isso é um pouco complicado, né? A pandemia, eu uso o budismo como filosofia, e como eu disse, durante a pandemia eles cresceram justamente pela proliferação de mensagens como empatia, né? Amor ao próximo, coisas que todas as religiões elas pregam, né? E o budismo não seria diferente. Só que o budismo ele usa uma linguagem bem mais clara. Tudo bem, meu amor? Um beijo. Bem mais clara é minha filha. Vá lá, vá. Depois papai vai falar com você, tá bom? Um cheiro. Então, o budismo ele usa uma linguagem menos metafórica
E talvez por isso as pessoas tenham agregado a essa filosofia, a essa religião, com mais veemência. Eu queria fazer uma pergunta ao sensei. O mestre Sensei Gensho também é zen budista, né? Nipônico. E eu queria perguntar a ele se você fazer parte de dois grupos ou de dois grupos de estudos com a mesma ideia, né? Com o mesmo, ou seja, com os mesmos ideais, com as mesmas filosofias, se atrapalharia alguma coisa ou, na verdade, acrescentaria ainda mais o meu aprofundamento no conhecimento budista. E é isso, minha pergunta. Fico feliz, Sandro, pelo convite. Eu sei o quanto você já mudou de horário, perguntou que horas eu podia. E eu fico muito feliz, né? Nós somos familiares, como eu disse, de colégio, né? E familiares no nome, né? A semelhança não é mera coincidência. E fico feliz que você tenha me convidado para fazer parte desse estudo. E eu fico com a pergunta aí pro mestre, pro sensei, sobre isso, se atrapalharia ou não. Ambos são zen budistas, não estudei ainda o tibetano, se bem que o sensei Gensho disse que eu tenho que estudar todos para decidir qual a melhor linhagem de budismo que eu poderia escolher para seguir de forma mais, digamos, com mais veemência. É isso, Sandro. Foi um prazer. Valeu. Sensei. Bom, deixa eu ver se eu entendi bem a pergunta. Em primeiro lugar, acho que a tua atitude é super correta. Quando nós acolhemos uma relação com um professor ou com uma professora, essa pessoa passa a ser a nossa referência na prática, né? É importante consultar, não porque nós tenhamos fechado os nossos olhos, mas sim porque a gente reconhece e respeita aquela pessoa como uma referência viva e não como um discurso vivo. São coisas diferentes, né? E eu começaria citando um ensinamento do meu pai, que foi militar, hoje está com 95 anos, e eu considero uma pessoa muito sábia pela forma como ele viveu e vive a vida dele. Meu pai fez muitas coisas na vida, e uma das coisas que eu herdei dele é gostar de trabalhar com madeira, assim, de fazer coisas. E o pai sempre dizia para a gente assim: meu filho, para quem só tem um martelo, tudo na vida tende a parecer um prego. Isso é um alerta importante, assim, né? E o entendimento que hoje eu tenho disso é que a nossa cultura normalmente pensa que só tem o martelo do raciocínio discriminativo. E tudo tem que ser racionalizado. E mais contemporaneamente ainda, essa racionalidade está ligada ao paradigma econômico. Não só tudo tem que ser compreendido pela razão, como ainda tem que ser mensurado em termos quantitativos e, idealmente, em termos econômico-financeiros. Com todo respeito a qualquer opinião, eu trabalho, inclusive, num treinamento com nova economia. Eu acho que é uma extrema limitação humana nós considerarmos a vida como um fenômeno quantitativo. Então, da minha parte, eu só posso responder por mim, caminhar com duas pernas, no caso, na via tradicional do Soto Zen, ligado a um professor no Japão, uma professora no Brasil, um professor na Holanda, me dá essa raiz forte da origem, da onde essa tradição vem. E a identificação com os Zen Peacemakers, inclusive me levando a receber essa honrosa deferência de ser um professor nessa linhagem, tem a ver efetivamente com aquilo que Sua Santidade Dalai Lama vai chamar de o egoísmo sábio, que é pensar em mim mesmo. Isso me faz feliz. E eu faço aquilo que me faz feliz. E se isso ainda proporciona benefício para outras pessoas, tanto melhor. Naturalmente, quando eu fui fazer essa caminhada, eu conversei com a minha professora, a Koen Sensei, que aprovou essa minha opção, digamos assim, e me alertou para isso. Não faça confusões. Não construa um transgênico no Dharma. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
Então, quando eu vou fazer as práticas dos Zen Peacemakers, eu não vou com o manto monástico da ordem Soto Zen. E quando eu vou para uma prática, para uma cerimônia do Soto Zen, eu não vou usando o meu Rakusu como professor dos Zen Peacemakers. Não sei se para outras pessoas isso pode funcionar. Para mim, tenho tido o mérito de receber o acolhimento e a orientação de professores de ambas as linhagens e tomo esse cuidado, esse zelo de não misturar. Se em algum momento eu achar que está fazendo algo confuso, algo que não está claro, eu certamente vou procurar receber a orientação adequada. Mas com uma última colocação, eu sinto que, no fundo, como eu disse antes, Buda não tinha linhagem. Então, eu procuro, na minha existência, vivenciar e ir com a mesma atitude aqui na igreja do lado, numa sinagoga, numa mesquita, num centro de umbanda, numa universidade onde se faça o cultivo da boa ciência. Porque o que eu identifico é que, no fundo, existem ali seres humanos que estão procurando encontrar um sentido para a sua vida e gerar benefício. Então, essa é a minha resposta, assim, realmente não afirmo que isso tenha que valer para ninguém. Mas existem pessoas que vão ter mais afinidade com o caminho tradicional, seja do Zen tradicional, seja do budismo tibetano nas suas várias escolas, seja do budismo Chan, seja de uma igreja, seja de uma sinagoga, seja de uma mesquita, seja de um centro. Ou não seja de nada, seja na natureza, de uma cultura tradicional. E é isso, forma é vazio, vazio é forma. Citando o texto que une todas as linhagens budistas, o Sutra do Coração da Grande Sabedoria Completa. É por aí, eu sinto. E aproveitando aqui, é muito comum, principalmente quando a gente começa a aprofundar um pouco assim na prática do budismo, e a gente vai conhecer a história, É muito comum assim a gente ver que na história de grandes praticantes, de muitos praticantes, eles tiveram momentos em que tiveram diferentes professores, e às vezes até levando isso de uma maneira tranquila, assim, Então, eu gosto muito, por exemplo, dessa foto aqui que eu peguei num dos blogs aqui do Corro, que essa foto aqui para mim é maravilhosa, que tem o Lama Santen, a Monja Coen, o próprio Barney Glassman, o Ovídio, que é esse de terno aí, que ajudou e o outro é o Jambro, E, É o Genro Roshi, foi quando eles foram ao Brasil visitar o SEB, inclusive. pois é. E aí eu acredito que essa foto diz muito, assim, sabe? Então, e no caso, particularmente me sinto muito, muito, muito feliz, assim, de estar trilhando esse caminho, porque se teve alguém que me inspirou a amar, assim, o Zen, é o próprio Lama Santen, Que o que ele cita de Dogen, amigo, não é brincadeira. Então, assim, o que ele cita de vários mestres Zen, e tanto que, para mim, a visão Dzogchen, a visão da grande perfeição, que a gente vai trabalhar muito dentro da perspectiva do budismo tibetano, e o Zen, para mim, são duas faces da mesma moeda, assim, Então, eu vejo muito desse jeito, assim. E particularmente nesse caminho do budismo socialmente engajado, eu acredito que vai muito no sentido de uma necessidade mesmo, Como o Corro colocou assim, é um egoísmo sábio, que o Dalai Lama fala. Para mim me chama muita atenção, essa perspectiva de agir no mundo de forma lúcida, sabe?
com compaixão, assim, né? E quando eu conheci a história do Bernie Glassman, quando eu vi as discussões que se faz, trazendo questões de raça, trazendo questões de gênero, trazendo questões de sociais realmente para dentro da prática do budismo, isso aí é muito raro e muito pertinente para os dias que a gente vive hoje, sabe? Então, é muito bom estar compartilhando essas coisas com vocês, assim. E ainda mais com a orientação do Corra Sensei aí. Sim, tem, claro. Ué, se tem como compartilhar uma foto? É claro, com certeza, Corra. Assim, eu acho que eu tenho que... Eu não sou muito profissional nisso, não, mas eu vou... Me tornar co-host ou autorizar que os participantes compartilhem tela. Deixa eu ver aqui. Opa, vamos lá. Share screen. Múltiplos participantes podem... eu acho que agora vai. Dá para ver? Sim. Sobre isso que tu falaste, isso aqui eu participei desse grupo em Porto Alegre por mais de 10 anos, que hoje é patrimônio cultural da cidade, o grupo de diálogo interreligioso da cidade. Então aqui nós temos da esquerda ali a reverenda Marinesca, da igreja anglicana, o pai Amneda, um grande amigo da fé Bahá'í, o pai Clóvis de Xangô, dos cultos afro-brasileiros. Aqui o representante, no caso o Rabino Gershon não estava, foi o representante da Sociedade Judaica de Porto Alegre, o Dr. Ahmad Ali. Não, o Gershon está aqui. Aqui está o Dr. Ahmad Ali, do Centro de Cultura Islâmica, o Rabino Gershon Kwasniewski, professor Clóvis da Federação Espírita, eu representando o budismo, e o padre Roberto, que atualmente é o arcebispo de Niterói. Nós participamos do início de um Grenal, né, que é um assunto complicado aí na prática, porque o Lama é gremista, eu sou colorado, enfim. Então a gente participou numa época em que houve alguns atos de violência nos estádios, nós participamos então como diferentes tradições religiosas, né, para pedir o básico, assim, né, vamos fazer paz, vamos jogar futebol, né. E foi muito bacana, assim, porque teve uma ampla cobertura da imprensa, muito especialmente por estarem lado a lado, né, o rabino e o imã do Centro de Cultura Islâmica dizendo: nós somos primos, a gente quer paz, né? Nós não somos parte desses fundamentalismos que querem dividir para terem vantagens. Então, só para exemplificar isso aí que o Sandro falou, que é muito bonito assim, a gente fazer um discurso sobre compaixão, entendimento, acolhimento, mas na hora de conviver com as diferenças, ter uma prática que não honra isso, né? E continua sendo assim um grande ensinamento que eu tive nesse grupo de conviver com as várias tradições espirituais, vendo que no fundo a gente quer a mesma coisa, só que às vezes a gente faz de uma forma equivocada, né? Mas continuam sendo meus grandes amigos até hoje, todas essas pessoas que se vestem diferente, praticam diferente, rezam diferente, uns nem rezam, né? Uns nem acreditam em Deus, inclusive, e assim nós vamos, né? Porque o principal não é a forma, sim aquilo que está no cerne, no âmago da prática espiritual. Só para compartilhar algo, uma foto na época até eu tinha mais cabelo. Pronto. E aí essa foto me lembrou de uma foto de alguns anos atrás, já que falaram dessa bandeira que está aqui por trás, né, de Pernambuco. Vou compartilhar uma foto aqui também com vocês, que me lembra justamente um desses momentos. Para mim, eu acho que é uma das fotos preferidas, assim. Vocês estão vendo aí? Eu não estou vendo vocês. Mas, enfim, cadê aqui? Ok, estamos vendo, a gente está vendo. Tá. Então, Opa,
Não é isto, é essa aqui. Essa foto foi dos 4 anos do Fórum de Aulas da Diversidade Religiosa em Pernambuco, né? Que aqui justamente tem kardecistas, anglicanos, Fé Bahá'í, universidade, Ministério Público, candomblé, eu aqui com menos cabelo e vestido com as roupas tradicionais tibetanas, né? Umbanda, aqui GT Diversidade da Polícia Militar, aqui Umbanda também. Então, assim, esse para mim foi... Hoje em dia esse grupo continua lá em Recife, né? Acabou de fazer 8 anos, começou as atividades oficialmente em 2012 e trabalha justamente por isso, né? A questão do Estado laico, da diversidade religiosa e essas questões afins, né? E hoje em dia o Estado democrático de direito, né? Que é uma necessidade da gente preservar sempre, né? Então, Pronto, eu confio nas sincronicidades. Aí a Tatiana colocou o endereço do Zendô Brasil. olha, E pronto. E se vocês não tiverem mais nenhuma necessidade aí que eu possa servir, aí eu vou me recolher, que aqui já é 1h30 da manhã, né? E amanhã a gente começa a prática cedinho, amanhã às 6h30 a gente já está no Zazen. Então, é isso, continuo ao dispor, sempre que possível eu dou uma chegadinha aqui no grupo, mas na minha opinião vocês vão estar em ótimas mãos aí com o nosso querido Sandro. E eu estou ao dispor para o que for necessário. Fico muito feliz que vocês estejam conectados através dessa obra do Bernie, que eu realmente admiro muito. Que possamos realmente fazer da nossa vida uma refeição suprema para nutrir primeiro a nós mesmos, para que nós não vivamos em carência e buscando fora o que não está lá, mas que a gente também possa compartilhar generosamente aquilo que todos nós que temos a dignidade mínima na vida, como há pouco tempo, inclusive eu aprendi com a Amanda isso, né? Não são privilégios, a gente tem a dignidade mínima, né? Então que isso possa ser estendido a todas as pessoas também. Isso, muito grato então, se vocês me permitem, vou me recolher para descansar. maravilha, gratidão, Cuidem-se bem, alegria de vê-las e até breve então. Joia. E vocês ficam um minutinho para a gente poder só trocar umas ideias rápidas antes de encerrar por hoje. Mas... E olhar o livro, né? Que a gente ficou conversando amenidades e não falamos do objetivo do grupo. Vamos levar a sério isso, seu Sandro. Pois é. Mas a gente quis dar o pontapé inicial, já que você botou a foto lá do estádio, a gente quis dar o pontapé inicial com o craque da partida, entendeu? Então... Tá certo. O Daniel pergunta onde tem o livro. A edição em inglês pode ser comprada nas livrarias virtuais e também no site do Zen Peacemakers Internacional. Certinho. E logo a gente espera tê-lo em português. Uma boa noite a todos, a todas. Obrigado pela oportunidade. Boa prática. Cuidem-se bem e até breve. Obrigado, Sandro, pela oportunidade mais uma vez. Obrigado, Kōrō Sensei. Até a próxima. Então, meu povo, então a gente segue aqui juntos. A ideia de hoje, eu quis mais assim aproveitar a presença do Sensei para que a gente pudesse trocar uma ideia, compartilhar e quem quisesse fazer suas perguntas, poder fazer, né? E aí, eu preparei uma apresentação aqui, fiz coisas e tal, mas eu acho que eu vou dar preferência da gente se apresentar e trocar um pouco, sabe? Porque
a gente está chegando aqui, né? Eu acho que a gente faz bem em trocar, né? Em se apresentar um pouco, assim, né? Então, eu tô com todo mundo aqui na minha tela, né? Então, eu vou pedir para... Vou sair voluntariando, né? Então, por favor, não só porque chegou nessa parte da história, vocês não precisam sair da sala, não, primeiro, pode ficar. Então, vou começar pela Tatiana Araújo. Bom, olá pessoal, boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Tá. Eu sou aqui do Rio de Janeiro, sou bem nova no budismo, apesar de já ter conhecido lá atrás, mas eu dizia muito assim, né? Ah, por que o sofrimento ensina, gente? Não, mas digamos que minha vidinha estava indo bem, sabe? Indo bem, até que uma hora, opa! E aí foi a virada de chave e estou muito grata de poder estar com vocês. Eu acho que eu tenho um horário de trabalho complicado e a pandemia está permitindo eu conhecer os diversos grupos. E eu não lembro o nome do rapaz que falou, mas eu estou bebendo de muitas fontes. Zen budismo, o budismo tibetano do Lama, e está sendo muito enriquecedor. Obrigado e espero estar com vocês aí. Maravilha. Fátima Lucas. Boa noite. Eu sou de Recife. Eu visito o ambiente do budismo tibetano há muitos anos, mas vou ficando pela periferia durante esse tempo todo, né? E sempre me sinto atraída por voltar. Então, eventualmente, eu participei durante muitos anos de grupos de estudo que tinham essa proposta, e ainda tem hoje, de estudar um livro e aprofundar alguns conhecimentos. E aí eu me afasto um pouco, depois eu me sinto atraída novamente. Então, esse é mais um movimento pelo qual eu me sinto atraída, de chegar perto de vocês e conhecer mais profundamente esse outro ambiente dentro do budismo. Então, é um prazer estar aqui, gostei muito do que o Sensei falou e vamos seguindo. Eu me sinto feliz de estar aqui, sim. Muita gratidão pelo convite. Gratidão, Fátima, pela presença também. A Amanda Canhestro, Minas Gerais. Olá, sou Amanda. Não sei muito bem. Bom, eu não me sinto exatamente uma praticante ainda, assim, embora eu tenha tido contato, né? Acho que as portas se abriram um pouco com o Corro, né? À medida que eu conheci ele em Gaia e participei do Retiro de Rua ano passado, junto com a Alisson também. E a partir daí eu tenho investigado algumas coisas e participado de alguns grupos, né? Escutando o Lama também e tentando entender esse lugar, né? Do não saber, da impermanência, tentando aprender um pouco com o que a vida vem trazendo, assim, né? Essas surpresas, vamos dizer assim, que acho que esse ano foi uma das grandes, né, da pandemia. Assim. E é isso, acho que estou um pouco nesse lugar, assim, de tentar entender esses caminhos e aprendendo ao longo deles, assim, sem muitas expectativas, vamos dizer. Estás em BH mesmo? Eu estou em Oliveira agora, eu estou ficando entre Oliveira e Belo Horizonte, a ideia é essa. Maravilha. Maravilha. Marta Lima? Sim, boa noite a todos. Eu, como os que já falaram até aqui, também eventualmente assisto algumas palestras, sempre que eu moro em Recife, inclusive na Encruzilhada, perto do SEB da Encruzilhada, e eventualmente assisto algumas palestras, quando o Lama vem,
já participei de retiro em Timbaúba. Durante essa pandemia, no início, eu me segurei exatamente assistindo às palestras, às falas, os estudos do SEB, mas aí a pandemia fez com que a gente vivesse vários momentos, né? Nesse momento eu não tenho participado e, na verdade, eu só escutava as palestras, as conversas, os estudos, não participava efetivamente, lendo livro e tudo mais. E é isso, de vez em quando escuto um chamado, vou, venho. A Monja Cohen também assisto muitas palestras dela e estou nessa caminhada. É um prazer estar aqui. Prazer nosso. Obrigado, Marta. Alisson? Boa noite. Boa noite. Eu estou um pouco também nessa fase de beber de várias fontes de budismo. Comecei com Lama Santen. Estou seguindo um pouco agora uma linha mais tibetana e ligada a um outro monge nepalês. E agora me aproximei com o retiro de rua, né? Ligado ao Mingyur Rinpoche, não sei se alguém conhece. E com o retiro de rua conheci o Korro e tem sido uma grata surpresa e vários ensinamentos interessantes aí a partir desse convívio. A gente entrevistou ele para um podcast que eu participo, com Emergência, e daí começou uma relação boa aí que eu gosto de cultivar sempre que eu posso. E aqui esse grupo seria uma dessas formas de manter esse cultivo. Faz onde? Agora eu estou em João Pessoa, fazendo expedição aqui pelo Nordeste. Estava em Natal ontem, estou por aqui agora. Maravilha. E eu ouço sempre o Com a Emergência. Muito bom, muito bom. Julie Yuki. Boa noite. Eu sou paulistana, moro no Rio Grande do Norte há 11 anos. Agora estou aqui em Ourinhos de novo. Não pela pandemia, mas a pandemia veio como uma explicação para minha intuição de vir embora de repente, por um tempinho. Mas logo estou voltando para o Rio Grande do Norte. E o budismo, para mim, assim, tem sido uma surpresa de pandemia, na verdade. A minha família, eu cresci indo ao templo budista na infância, eu lembro, jogando pedrinha para parar, assim, mas era algo assim muito distante, de visitar parente mesmo, mas meus pais católicos. Eu sinto que tem alguma coisa assim para eu estar indo atrás, e aí começou nessa aproximação pela educação, com a Carol Sena, com a Vanessa, né, namorando a Escola Caminho do Meio. Então comecei a me aproximar mais nos cursos com elas mesmo, pela educação. E me dá a impressão de que é uma linguagem muito... não sei, às vezes eu falava coisas, elas falavam, mas você é budista, né? Brincando assim, porque dava a impressão de que era a minha língua desde sempre. Então eu estou no momento querendo me aproximar mesmo, conhecer, não sei. É isso. Gratidão pela oportunidade. Maravilha, obrigado pela presença. Felipe Oliveira. Boa noite, pessoal. Eu sou baiano, eu moro em Feira de Santana, e aí tenho conexão com o SEB, frequento o SEB Recôncavo. Eu sou tutorado por Ana Rita, que é uma praticante, uma aluna do Lama já de longa data. E estou sempre, assim, acompanhando as atividades, principalmente dos SEBs, né? Do Meditando Junto, do Dharmata, do SEB Salvador também. E aí, cheguei aqui para trocar essas experiências com vocês. Participo do lugar também. E é isso. Maravilha. Lúcia Leitão, querida. Oi, querido. Boa noite. Boa noite a todos.
Eu já conheço o budismo há um tempo, mas assim, eu me considero neófita. E o meu desejo hoje é morar no centro budista, né? Eu passei agora 7 meses no Dharmata. E hoje eu, assim, não tenho dúvida que é isso que é o meu objetivo de vida, assim, se eu pudesse, eu estava vivendo só para isso, assim, de estudar e de praticar. Eu morei em Recife um tempo, uns 16 anos em Recife, e já frequentava o SEB de lá. E hoje eu estou em Fortaleza, né? E as circunstâncias, assim, estou no Sansarão. Eu falo que os centros dharmas, né, os centros budistas são Sansarinho e aqui é o Sansarão. Eu estou, assim, bem dentro mesmo desse Sansara, assim, que não brilha mais meu olho, sabe? Aqui, assim, essas coisas de estar batalhando, correndo, trabalhando, com horário e tudo, e eu estou nessa, e é uma coisa que me faz feliz, sabe? Eu não gosto mais das cidades grandes, não tenho mais a vontade de morar em grandes centros. E foi muito boa essa experiência de ter passado 7 meses no Dharmata, sabe? Muito bom. É isso que eu quero, assim. O meu objetivo é morar no centro budista. Maravilha. Vamos lá. Eita, deu uma embaralhada aqui boa, mas vamos ver. Rolim, Daniel Rolim. Então, boa noite, gente. Sou Daniel, sou de Recife, mas atualmente estou morando em Campina Grande. Eu comecei, então, meus estudos pelo Zen Budismo, pelo budismo. Na verdade, eu me interessei muito pelo budismo com o início da pandemia. Já era um pouco insatisfeito com a religião católica, o qual, né, minha família toda seguiu como tradição. E eu comecei a me apaixonar pelo budismo depois de uma visita ao Japão, que eu visitei vários templos e, para minha surpresa, eu confundi as bolas, porque no Japão a maioria dos templos que eu vi eram shintoístas e não budistas, e comecei a confundir as bolas e comecei a estudar um pouco mais sobre realmente o que eu estava vendo naquele país. E sigo hoje um estudo, né, um pouco sobre o Zen Budismo. Ainda vou seguir na verdade, já li o livro do Dalai Lama, que é o budismo tibetano, enfim. Ainda vou seguir um pouco dos conselhos do Sensei Genso, onde ele diz para eu conhecer um pouco mais dos outros ramos, né, do budismo, para aí sim dizer qual aquele que mais me agrada e que mais me... Porque eu acho que, assim, religião, assim como tem a razão, mas se você não se apaixona por ela, você acaba um pouco deixando ela de lado, né? Então, assim, qual desses ramos do budismo eu teria mais interesse? Então, é um prazer fazer parte desse grupo de estudo. Muito obrigado pelo convite, primo. E aí a gente vai seguir junto trilhar junto essa história junto com vocês aí. Muito obrigado, tenham uma boa noite, pessoal. Valeu. Sandra Leite, né? Você está por aí? Opa, tô sim. Boa noite, pessoal. Eu sou aqui de Fortaleza. Sempre tive muito interesse pelas coisas do Oriente. Conheço o Lama Santen, né? De muitos anos que ele começou aqui a visitar Fortaleza e eu fui me aproximando através disso. E estou aí nesta caminhada, né? Acompanhando as atividades aqui do SEB de Fortaleza, né? Já tive aí algumas oportunidades interessantes, como participar de um dos retiros
do Lama Alan Wallace, lá em Piamão. Foi realmente uma coisa muito inspiradora para mim. O Lama esteve aqui, fazendo um retiro de 2 dias no Instituto Gaia. Nesse retiro, ele falou do Lama Alan Wallace, que era na semana seguinte. Eu comecei a assistir as palestras dele, viajei para lá na quinta-feira, e daí, assim, isso é uma das coisas, assim, que me foi muito cara. Mas, assim, estou nesse movimento de aproximação. Hoje, me passou estou até procurando aqui no juízo, Sandra, onde foi que eu vi, de repente, essa postagem, né, sobre esse encontro, e me veio aí uma inspiração grande de estar com vocês. Eu acho que a ideia das rodas, né, de conversa e tudo mais, é uma coisa que tem me inspirado muito. Eu trabalho na área de educação pública, há mais de 25 anos, e essa também foi uma das minhas grandes alegrias, né, poder ter estado lá na escolinha Caminho do Meio. Foi para mim, assim, entrar na escola dos meus sonhos, né? Eu ainda era bem... Essa ida a Piamão já tem, acho que mais de 10 anos, uns 12 anos, mais ou menos. Então, era bem pequenininha ainda, a Caminho do Meio. E ver uma escola, assim, no meio daquela natureza. E eu lembro de ter entrado e do meu lado direito tinha os brinquedos, né? E um Bumba Meu Boi, e um mini Bumba, né? Que o Lama ganhou aqui do Nordeste. Do outro lado, o Cantinho dos Livros, no centro, o acolhimento. E aí, assim, são essas as coisas que têm me atraído. E aí estou feliz de estar aqui com vocês nessa troca, nessa construção. Gratidão. Gratidão. Arthur. Fala tu, companheiro. Opa, deixa eu ver se eu posso colocar um vídeo aqui para... Acho que tá indo. Foi. Funcionou? Funcionou? Dá para me ver? Dá. Opa, tudo bom? Meu nome é Arthur. Como eu disse no começo da conversa, eu sou de Recife, conheço o Sandro da época de colégio. Estou aqui a convite dele e basicamente isso. Eu sempre tive curiosidade sobre o budismo. Eu sempre busquei por conta própria, nunca assim me aprofundei, mas aproveitando esse convite, eu queria ser como o sensei disse aí, não é ser um pouco egoísta e tirar isso em meu proveito para poder aprender mais sobre o budismo. Então, gratidão. Obrigado aí pela oportunidade. Olha aí, ó. Tu já tá pegando os cacuetes aí, ó, tá vendo? Pradines, Arthur é um cara que jogava muito basquete, eu não sei se ainda joga, mas gente boníssima. Pradines, eu não sei se esse é sobrenome, se são um apelido, tá por aí? Oi, tá dando para ouvir? Sim. Tá. Eu tenho uma história curiosa, assim, com o budismo. Eu comecei lendo algumas coisas, a título de curiosidade. E aí, o primeiro livro que eu li era, tipo, uma análise de um psiquiatra, ou era um psicólogo, sobre discursos do Dalai Lama. E aí, era um livro muito interessante. E aí, eu fiz, caramba, tentar isso. E aí eu venho praticando em alguns grupos do SEB, mas não com tanta frequência, e meditando também não com tanta frequência.
mas eu já noto que, assim, na época que eu comecei para agora, isso foi um norte nas minhas tomadas de decisão da vida, assim, de coisas pequenas a coisas muito grandes. E eu sinto que tem sido um bom direcionamento, assim, eu tô, tipo, feliz com onde eu tô chegando. E aí eu tô querendo dar um passo um pouco maior e aprofundar na prática, que eu acho que é o que tá faltando, assim. E teu nome é? Luana. Tradindo dizer sobrenome. E tu és de onde? Ou estás por onde? Recife. Recife mesmo. Muito bem, cheio de conterrâneos e conterrâneas aqui. Maravilha. E Cris e Dani, eu não sei se é uma dupla sertaneja, eu não sei se é... Aê! Oi, tudo bem? Tudo jóia. Sejam A gente bem-vindas. acabou de fazer o curso, né, de capelania juntos, Isso. né? E eu tô um pouco peixe fora da água aqui, porque o budismo não é minha prática, né? Embora seja uma simpatizante grande aí disso, mas eu tenho buscado me aprofundar em tudo que seja ligado a tudo que seja compassivo, né? Que eu estou aprofundando em cuidados paliativos, então eu preciso ter condições de comunicar com as famílias em todos os níveis de profundidade, né? E circular um pouco em todas as religiões. E acabei de concluir o curso também na Casa do Cuidar de Meditação Compassiva, que foi com a Denise Cato. Ela tem uma linha vietnamita e foi super interessante e gostei muito. E gostei muito aqui hoje, né, da conversa de todo mundo. Eu só não tenho nenhuma linha de estudo, embora eu seja uma tiete da monja Coen, né, e gostei muito de saber que o Rio Zen aí tem esse laço com ela. E essa aqui é a Cris. Sou a Cris, boa noite a todos. Também sou peixe fora d'água. A gente pulou do aquário e estamos aqui de penetra, mas com o coração aberto e com muita vontade de aprender. E já faço práticas de meditação. Estou aqui aprendiz. Obrigada. Obrigado a vocês pela presença aí. Eu acredito que falta só a Silvia e o Yuri, né? Silvia tá por aí? Silvia? Aí. Só abre o microfone que tá fechado. Agora foi. Tá ligado? Agora foi. Ok. Boa noite a todo mundo. O meu nome é Silvia. Eu conheço Corro de um grupo de meditação na Suíça. Eu sou brasileira, nasci no Rio Grande do Sul e saí do país agora, já fazem quantos anos? 23 anos, isso. Mas sempre mantenho contato e é engraçado como os caminhos se cruzam, né? Porque eu também me interesso por cuidados paliativos. Andei agora nessa época de corona fazendo algumas aulas da Casa do Cuidar, né, da doutora Ana Cláudia Arantes, que é um sucesso, e de certa forma sempre as coisas acabam se misturando. Eu conheço a mãe da companheira do Corro, que é uma brasileira que fazia parte do mesmo coral na Suíça que eu, um coral brasileiro para cantar em português na Suíça. E ela me falou para vir meditar, experimentar, e eu acho que desde criança eu sempre fui
meio atraída por grupos de pessoas que gostam de autoconhecimento e que querem muito ter uma existência com significado. Tipo, trabalhar e melhorar a si mesmas, mas também ter um papel de ajuda, de mudança, de crescimento, de construção de alguma coisa boa para muita gente, não só para si mesmos. Então, eu tive uma ou outra conversa com o Corro e outras pessoas que meditavam e pensei, bem, sempre dentro do possível eu vou tentar estudar, ler um pouco, conhecer. Eu sou uma leiga, mas desde criança, sempre as pessoas que tinham a ver com o budismo sempre me pareciam pessoas abertas, pessoas respeitosas, muito educadas, muito compassivas, muito longe do comum de julgamentos e de categorização, sabe? De uma coisa sempre muito positiva. E por isso, quando eu vi no grupo de meditação, eu mudei da Suíça para os Estados Unidos há 3 anos, e eu sempre acompanho, leio as notícias do grupo de meditação que eles têm. E foi a partir daí, Sandro, que eu fiquei sabendo desse encontro e dessa oportunidade de estudar juntos, de conhecer pessoas, de ter trocas e aprender mais sobre o livro. E essa parte de trabalho comunitário do livro, né, com pessoas de rua. E agora teve essa outra participante bem querida falando de escola, né, de escola pública, educação. Parece que tudo se permeia, né? Não é só não é religião, só espiritualidade, é filosofia, é educação, é comunicação compassiva, é voluntariado, é tudo meio misturado. Então eu estou aqui para aprender, estou aqui para observar, para aprender, para trocar, para ver novos caminhos e para mergulhar dentro de conhecimento budista, né? E aprender diferentes tipos e ver onde é possível praticar. Isso é uma coisa legal quando você está em contato com pessoas que praticam há muito tempo o budismo. A minha impressão são pessoas que integram na prática diária delas. Elas estão alinhadas, elas têm assim, não é só um discurso vazio, você vê no cotidiano delas, no trabalho delas, nas relações humanas delas, que isso se permeia de novo, que é uma coisa concreta, não é um discurso vazio. Isso é uma coisa muito necessária hoje em dia, eu acho. Que a gente se inspire, aprenda e pratique, né? Isso é tudo. Obrigada pela oportunidade. Obrigado a você, Silvia. E Yuri? E aí, boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou Yuri, falo de BH, Minas Gerais. Então, eu cresci na família católica, entrei para a faculdade de biologia e comecei a abominar praticamente qualquer tipo de espiritualidade. Assim. Eu até me denominava quase um paladino do ateísmo, digamos assim. Meu dever era não só não ter religião, como combater as demais. Né? E aí, vida vai, vida vem. 2018 foi um ano de bastante permanência, né? Tem gente que fala que foi a virada de Saturno, várias outras coisas aí. E bateu forte, aí eu comecei e fui pro outro lado, procurei todo tipo de religião, na verdade. Aí eu fui na Umbanda, espiritismo, kardecista, tomei ayahuasca, fiz várias aventuras por aí. E o budismo já tinha tido curiosidade, eu tinha tido um contato breve com o Zen, só que eu não tinha me atraído no primeiro momento. E aí eu comecei a praticar com o SEB de BH. E aí eu gostei muito, comecei a escutar o Coemergência também, que o Alisson falou que faz parte, né? Comecei a escutar e praticar de forma não muito regular no SEB, mas gostava bastante de ouvir o Lama, de ler também, leio os livros dele, eu leio muito os livros dele, eu gosto bastante. Acho que ele escreve muito, de uma forma muito clara. E aí chegou a pandemia, e na pandemia eu tive a oportunidade de começar a praticar com a Sangha do Via Zen lá de Viamão, Porto Alegre, né? Uma coisa que eu não teria oportunidade de outra forma, eu acho. E aí eu acho que eu encontrei a prática que mais fazia sentido para mim, né? Que é o simplesmente sentar, né? Simplesmente fazia sentido. Faz sentido sentar e praticar, assim. Não sei nem muito explicar, mas para mim faz sentido acordar, chegar, sentar e olhar para a parede. Né? Mas aí eu acho que eu me encontrei nessa prática, só que ao mesmo tempo também
no meio dessas reviravoltas, me batiu uma coisa da questão dos privilégios, né? Eu nasci numa família com mais dinheiro, sou um homem branco, hétero, cis, e sempre me incomodou, de certa forma, não sempre, né? Mas uma coisa que começou a chamar minha atenção é que as sangas, de forma geral, são pessoas brancas, maior parte, pessoas de alta classe, de uma maior renda, e isso me incomodava muito, assim, né? Faltava essa proximidade. E aí surgiu o Corro na minha vida por algumas vezes, na verdade, né? Eu vi com emergência, a Amanda fez o retiro de rua, a Amanda, eu já conheço a Amanda há algum tempo, ela fez o retiro de rua com ele, aí eu entrei em contato também, fiquei sabendo dele, e depois tive contato com ele também no Via Zen, que ele é originalmente do Via Zen também, né? E aí surgiu a oportunidade do Zen Peacemakers. E a proposta do Zen Peacemakers fez muito sentido para mim, que é exatamente esse engajamento que eu sentia muita falta, assim, né? De levar, porque assim, eu acho que todas as pessoas têm que ter, por mais que não optem por não seguir esse ensinamento, acho que todo mundo devia ter a oportunidade de ter acesso a todos esses ensinamentos, né? Não só do budismo. E aí o Zen Peacemakers fez muito sentido para mim nisso, assim. Acho que preencheu esse vazio que eu sentia nessa questão. E aí estou começando nos Zen Peacemakers, junto com o Sandro, com a Amanda, com o Alisson. E estou bem animado e participar desse projeto do Sandro aqui, tá nessa sanga aqui, né? Super diversa. Acho que é uma oportunidade muito, muito legal, assim, de aprender, fazer o máximo para escutar de ouvidos abertos, coração aberto, e é isso aí. Estou muito feliz de poder aprender com vocês. Maravilha. Maravilha. Então, é isso. Eu acho que eu não me apresentei também, né? Meu nome é Sandro, eu sou de Recife, Pernambuco, nascido e criado. De pais ambos do Nordeste. Meu pai é do sertão do Rio Grande do Norte, de uma cidade chamada Currais Novos, lá no Polígono das Secas ali, mas que veio para o Recife muito novo, por volta de uns 18 para 20 anos ele veio para o Recife. Minha mãe é nascida e criada em Recife mesmo, e o meu contato com o budismo se deu mais ou menos pelo meu interesse em arte marcial, né? Enquanto Arthur e companhia que está aí, né? Que apareceu aí mais cedo. A galera era os profissionais do basquete, assim, eu gostava de jogar, mas não sei se Arthur lembra de um campeonato de streetball que a gente jogou lá no Shopping Recife, meu Deus do céu. A gente não chegou muito longe, não chegamos nas finais, né? Eu me lembro que realmente a minha maior afinidade sempre foi mais com arte marcial e essas coisas assim, né? E aí, vendo muitos filmes de Bruce Lee, eu tive muita vontade de acessar os livros, né? De banca de jornal, essas coisas assim. Aí eu me lembro que num desses livros de introdução ao Kung Fu tinha um trecho falando sobre o mosteiro de Shaolin, Bodhidharma, e foi ali que eu vi falar a primeira vez sobre budismo. Aí corta, avança alguns anos, entro na universidade, né? E aí, bem no iniciozinho, em 98, eu encontro o site do Bodhisattva, né? Do Lama Santen, que na época tinha uma tara vermelha, assim, uns gifs animados de gosto duvidoso, 3 textos do Shagdu Tuku Rinpoche, 3 textos do Lama Santen e um e-mail de contato. E era isso. E aí eu comecei a escrever, trocar figurinhas com o Lama Santen, era ele mesmo que respondia os e-mails. E estou aqui até hoje, né? Nesse meio do caminho, por instrução do Lama, acabei indo fazer Londra, aqui no Rio Grande do Sul, no Chag do Gompa. Morei 6 anos no Rio, e lá esse meu espírito remeio, não sectário, assim,
foi maravilhoso, porque assim, tive contato com muitas sangas, né? Meu contato com de diferentes linhagens tibetanas e não tibetanas, né? Em Recife, enquanto ainda não existia propriamente uma sanga do SEB, né? Entre 98 e 2000, eu frequentava o Centro Zen do Recife, Sirenji, eu acho que era monja Ivone Gicho, se a memória não me falha. Ela era uma monja ordenada pelo Tokuda-san. E aí, nesse caminho, eu faço em 2018, eu faço um retiro de 6 meses, depois o Lama Santa me chama para trabalhar e morar aqui, né, no SEB Caminho do Meio, onde eu vim com a minha esposa. E hoje em dia eu estou associado ao Ação Paramita, né, que é uma iniciativa do Lama Santa, assim, para trabalhar o reencantamento da vida, a auto-organização, construção de um novo tecido socioeconômico, né? E essa parte sempre foi uma coisa muito cara para mim, né? Esse povo que me conhece desde de criança, literalmente, o Arthur e o Daniel, sabe que eu sempre fui muito engajado nessa parte de movimento estudantil, essas coisas. Então, para mim, nunca fez muito sentido a prática espiritual estar descolada da vida, assim, né? Então, para mim, quando a ação do Lama Santa já me chamava muita atenção, e quando eu conheci o trabalho dos MC Makers, conheci melhor o Monge Corro, fez todo sentido apoiar essa iniciativa e esse tipo de visão para chegar aqui, né? Nesse contexto de pandemia, eu acabei fazendo alguns cursos, né? Que algumas pessoas aqui acabei fazendo um curso junto, né? De capelania e tudo mais. Sou mestre de Reiki, né? Trabalho com terapias, então para mim a capelania é algo que mistura esses mundos, né? Essa coisa do budismo e da terapia, de ajudar as pessoas que estão sofrendo, né? E a perspectiva da capelania budista, que é algo que ainda pega a dimensão social, aí é que faz sentido mesmo, né? Para mim. E aí me aproximei muito dos MC Makers internacional, em princípio, vi a questão da ordem e tudo mais, e aí fui aprofundando diálogos com o Corro e estamos aqui. Então, participei do Retiro de Auschwitz, que a gente vai ter a oportunidade de trocar mais ideias ao longo do grupo, né? O próprio Bernie Glesman fala no livro sobre ele. De 2012 a 2017, eu fiz parte do Fórum de Aulas da Diversidade Religiosa em Pernambuco, que a gente trabalhava justamente em prol do diálogo interreligioso, a manutenção e a efetivação de um Estado laico, e com lideranças religiosas e não religiosas, né? Então, ainda continuo muito afim a esse movimento de diálogo interreligioso. E é isso. E para mim é uma felicidade muito grande estar com vocês, estar começando esse grupo que aspiro que a gente possa seguir juntos, conhecendo esse mundo maravilhoso aí dos cozinheiros zens e afins, né? Então, hoje eu acho que a gente encerra por aqui. Eu só vou fazer uma dedicação, né? Que tudo que a gente faz dentro desse contexto da prática, a gente costuma oferecer os méritos disso para benefício de todos os seres, né? Então, acho que a gente não deveria perder esse momento, assim, né? Então, já que tem muita gente ligada ao SEB, coisa e tal, eu vou fazer uma mais SEB aqui, né? E vocês podem só
se vocês souberem, podem repetir ou só acompanhar mesmo, né? Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos, que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que vinculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por essa prática, e todas as que vieram a conseguir, ofereço para o bem-estar de seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto ter sido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for sua onisciência, realizações dos poderes benévolos, e seja qual for sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possa a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. E aí eu vou encerrar com aqui. Uhum. Bem, deixa eu só ver aqui uma coisinha. Aqui. Pronto. Tem essa finalização, eu acho muito legal. Ok. Verso de encerramento. Essa é a nossa vida, a duração de nossos dias. Dia e noite, nós meditamos sobre isso. Então, essa foto eu queria trazer para vocês que muitos dos senseis, essa daqui é a professora, é a Bárbara, é a professora do Corro. E esses outros aqui são senseis hiroshis, né, dos MC Makers. Então, assim, diante dos outros, ela parece até um hobbitzinho, né, para quem é meio nerd e gosta de Senhor dos Anéis, dela é quase totalmente um hobbit, assim. Então, mas é uma pessoa maravilhosa, assim, transmite uma paz incrível. Então, eu quero agradecer aos heróis e heroínas da resistência por terem ficado até aqui. Sandro? Diz, Sandra. Querido, eu adorei ouvir sua fala, né, porque descobri aí muitas fontes, né? Tive a oportunidade de conhecer currais novos, visitando através da experiência do selo Unicef. E a experiência aí assim, o trabalho do João, conheci o trabalho do João através do Coque Vive, né? E quando você falou da ação paramita, eu acho que merecia, assim, como a gente tem um público diverso, uma linhazinha que fosse e uma referência para as pessoas tomarem um contato, né? Eu acho que tem muito a ver com essa proposta desse grupo aqui.
me veio a vontade de pedir isso, que você falasse uma linhazinha que fosse do Ação Paramita e colocasse a referência para quem ainda não conhece, poder conhecer. Maravilha. Você já... Ação Paramita é uma iniciativa criada pelo Lama Santen que visa justamente aproximar grupos diferentes fora desse contexto budista também. Então, é por isso que uma das principais coisas que a Ação Paramita deseja é trabalhar o reencantamento da vida através da auto-organização, visando a construção de um novo tecido socioeconômico. Então, por isso que essa questão de conectar vários pontos, dar visibilidade de boas iniciativas em rede, de auto-organização que tem esse viés de reencantamento da vida, né? É o que a gente procura fazer, né? Então, se vocês quiserem conhecer, aí diante o adiantado da hora, né, também, eu sugiro vocês entrarem em Acal Paramita, né, açãoparamita.com.br. Lá tem site, tem programas ao vivo. Amanhã de manhã a gente está fazendo a roda de conversa, que é um dos programas que eu conduzo, né? Mas a gente está também no Spotify, a gente está nos tocadores de podcast, enfim, a gente está por aí, né? Tá vivo se mexendo. E também a Ação Paramita tem um viés de organização também dos ensinamentos do Lama Santen, né? Então tem uma parte para quem for budista e interessado, né, em sistematizar o estudo, lá tem linhas temáticas, né, que organizam a prática, né, de quem for praticante. E quem não for, também tem muitas outras informações e programas de diversos interesses, desde a área de agroecologia, a parte de saúde mental, a parte de alimentação. A gente já fez programas sobre racismo, sobre necropolítica, enfim. A gente toca em vários assuntos, assim, né? E uma coisa que eu esqueci de falar, que foi uma das coisas que eu comecei na pandemia, foi inventei de fazer um curso que eu encontrei de teologia budista. Então, voltei à graduação e estou estudando aí 5 anos aí de previsão de curso para mergulhar mais ainda dentro do budismo, né? E aí estou adorando, assim, porque sempre fui apaixonado por história, por línguas, então estou entendendo melhor toda a questão de simbologia dentro do budismo, né? A parte gráfica, arquitetônica e as simbologias todas, assim, né? Então está sendo uma jornada muito legal, assim, de fazer. Mas esse aí é um budismo mais acadêmico, né? De um ponto de vista mais acadêmico, né? De prática, é por aqui, pelo SEB, pelo Senpsi Makers, enfim. Então, pessoal, boa noite. Se a gente deixar, a gente fica aqui até virar o dia, mas peraí, né? Não estou querendo ver tantos heróis da resistência assim, né? Heroínas, né? Então, assim, se a gente falou hoje sobre evitar atos heróicos, então vamos evitar também. Torrar a paciência de vocês toda de uma vez, né? Vamos aos pouquinhos. E foi muito bom estar com vocês. Então, espero que vocês tenham uma bela noite, bons sonhos, bom sono e até a próxima, né? Segunda que vem a gente tá por aí. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite, muito obrigada aí, pessoal. Valeu. Boa noite. Boa noite, gratidão. Boa noite a todos. Até segunda. Boa noite. Até segunda.